Niele corre e pede para que Long Yuin o espere, pois ele não será capaz de acompanhá-la, já que o cultivo dela aumentou muito mais que o dele. Ela olha para trás e espera que ele a acompanhe, então os dois voltam para o Instituto Alma Celeste. Na entrada do instituto, as pessoas começam a comentar sobre a volta de Long Yuin e Niele, pois eles voltaram vivos. Outra pessoa pede para falar baixo, pois as pessoas do Liyufeng podem escutá-los, e outra diz que ele já sabe. Em um dos vales dentro do instituto, a professora da vida passada de Niele está mais uma vez olhando para o futuro. Ela vê que está quase na hora em que o sábio imperador irá aparecer para tentar matar seu discípulo, Niele, quando ele entrar no reino eixo celestial. Ela pensa em encontrá-lo, mas acha melhor continuar no local em que se encontra. Ela pensa que um estranho apareceu de repente em sua vida e virou seu discípulo, porém ela entende que na vida passada ele foi seu amado discípulo e que, por ele, pretende dar a própria vida. Ela parte para o encontro dos amigos de Niele para dar seus últimos conselhos. Alguns dias depois, no pátio de Niele, Lu Piao pergunta o que ele está fazendo, perguntando se ele vai refinar alguma pílula. Niele explica que está se preparando para refinar um elixir. Gu Bei pergunta que tipo de elixir será e todos ficam curiosos. Niele pega uma fruta divina imutável que parece muito com uma pequena melancia. Então, ele pega uma agulha divina de aço gelado, abre a fruta, tira um pequeno pedaço dela e coloca dentro de um frasco. Ele explica a Lu Piao que ele deve misturar o conteúdo do frasco e dividi-lo entre 100 frascos. Após misturar tudo, deve dividi-lo novamente por mais 10.000 frascos. Todos ficam desconfiados, pois diluir o conteúdo 10.000 vezes fará com que o efeito seja muito fraco, além de ser um pequeno pedaço da fruta. Niele dá um pequeno sorriso e diz que eles falam isso porque não conhecem o efeito da fruta divina imutável. Li Xinjiang pergunta que tipo de elixir mágico ou remédio formidável é esse e se ainda será efetivo depois de ser diluído 10.000 vezes. Niele fala que não existem palavras para descrever a fruta divina imutável e que há um motivo para usá-la dessa forma. Se um especialista no reino ancestral marcial a comer, seu corpo explodirá na mesma hora e ele morrerá devido aos efeitos medicinais poderosos da fruta. Todos ficam assustados e perguntam se Niele não está exagerando. Ele pergunta se já mentiu alguma vez e explica que a fruta é um dos tesouros do imperador Chen Yuan, algo que um especialista no reino marcial ancestral não conseguiria mesmo diluindo 10.000 vezes. Pois o efeito ainda seria muito forte em seus corpos. Uma única gota desse fruto poderia destruir seus corpos. Quando perguntam como Niele fará para que possam utilizá-lo mesmo depois de diluir, ele explica que irá refinar em elixir em pílula. Li Xinjiang pergunta se com esse elixir poderão alcançar o pico do reino do dragão celestial. Mas Niele explica que eles devem esquecer o pico do reino e focar em alcançar o reino do dragão celestial sem problemas. Todos ficam espantados com a simplicidade para alcançar o reino do dragão celestial. Long Yuin pergunta se pode chegar ao pico do reino do dragão celestial, pois se conseguir, será escolhida para ser a nova matriarca da família Celo do Dragão. Niele explica que um elixir talvez seja pouco, mas 2 certamente farão com que ela alcance o pináculo do reino do dragão celestial. O elixir mudará um pouco seu físico e ela precisará de no mínimo 3 dias para absorver completamente cada um deles. Todos ficam espantados com a rapidez que ela conseguirá alcançar o pináculo do reino do dragão celestial. Já que pessoas comuns levariam décadas para avançar do reino do eixo celestial para o reino do dragão. O elixir é extraordinário. Niele explica que acima do reino do dragão celestial estão os especialistas de nível divino e, para ele, uma pessoa no reino do dragão celestial é a mesma coisa que uma formiga. Além disso, a única fruta é mais valiosa do que toda a riqueza das 7 penas divinas, e ele tem milhares delas. 10 dias depois, Niele refinou 500 pílulas e lembrou da promessa que fez ao Sênior. Dessa vez, ele ficará mais forte graças ao fruto divino imutável. Niele se apressa e envia algumas pílulas para Zion e outros, pois todos precisam estar fortes para o que virá. Niele entrega uma pílula para Lu Piao e pede para que ele a coma. Lu Piao, sem pensar, engole a pílula e sente um poder imenso em seu corpo, como se fossem chamas vivas queimando tudo. Imediatamente, ele se sente e começa a cultivar, percebendo que seu dantian está sendo consumido pelo fogo e começando a rachar. Ele acha que seu reino de alma irá explodir e ele irá morrer, mas de repente seu reino de alma começa a regenerar e ele começa a avançar rapidamente no cultivo. Chegando ao 5º estágio do reino do eixo celestial, todos pedem imediatamente uma pílula para começar a cultivar. Niele distribui todas as pílulas aos seus amigos mais próximos e, em seguida, entra na pintura das 10.000 rios e montanhas para distribuir o restante para os especialistas do clã Divina Origem do Céu. Após todo mundo estar cultivando, Niele foca totalmente em seu próprio cultivo. Em algum lugar, membros da Liga Demoníaca conversam sobre os benefícios que ganharam por estarem ali. E aí, gostou? Se inscreva em nosso canal e dê aquele joinha. Valeu!